Pessoal, hoje é quinta-feira e quinta-feira é um belíssimo dia pra gente falar de rachadinha. Pois é, pessoal, eu vou fazer um pequeno tutorial sobre o que é rachadinha, porque você vai ouvir falar muito disso, esse escândalo que tá rolando envolvendo o Flávio Bolsonaro, envolvendo a furna da onça, a operação, que é um desdobramento da Lava Jato que pegou não só o filho do presidente, como diversos deputados estaduais. Muita gente fala de rachadinha, rachide, de saque, que muita gente não tá entendendo. E é natural, é tanto escândalo que as pessoas ficam até confusas. Eu vou explicar tintim por tintim e mais, eu vou te ensinar como fazer sua rachadinha. Bora, roda a vinheta. Pessoal, antes de continuar e como eu vou ensinar você a fazer uma rachadinha, eu te peço, vai em www.mbl.org.br/contribua. Ajude através da nossa recorrência, doações mensais, para manter o MBL vivo, justamente denunciando e acabando, não só com esse esquema específico, mas com toda uma indústria da putaria com o dinheiro público para financiar campanha e a boa vida de político. Então vamos lá, pessoal. O que é uma rachadinha, né? Muita gente falou, Renan, te entender... É tipo o Queiroz dava um dinheiro pro Flávio, muita gente confundiu, tinha um miliciano, o miliciano pegava o dinheiro que ele acumulava com a milícia e dava pro Queiroz, que dava pro Flávio. Não, a rachadinha é um esquema clássico no Brasil. Existem coisas muito clássicas no Brasil, feijoada é clássico, camisa 10 que joga bem, clássico brasileiro, jabuticaba, clássico, só tem aqui. A rachadinha é um clássico brasileiro, porém que não tem só no Brasil. É um tipo de prática que você tem na política espanhola, você tem na política portuguesa, você tem na política italiana, essas aí que eu já chequei. Deve ter em outros países, obviamente, africanos, América do Sul, obviamente que isso deve rolar nesses lugares também, tá? Então não é uma prática que é exclusiva nossa, mas é uma prática que diz muito sobre a perspectiva política dos nossos líderes. E aí, como é que ela funciona? Olha só, a ideia central da rachadinha é: eu ganho uma eleição para um cargo no legislativo. Em geral, um cargo como deputado federal ou estadual. Vereador rola, mas só em cidades que você tenha, sei lá, 4, 5, 6 assessores para cima, porque se você tiver um gabinete que tem um cara, você nem consegue fazer. E a realidade da maior parte das cidades é que os vereadores têm 1 ou 2 assessores, né? Então a rachadinha é uma prática que rola para deputados estaduais, deputados federais, senadores e vereadores de cidades grandes. E eis como aqui você vai fazer sua rachadinha. Você vai falar, Renan, eu quero ser um corrupto, vim aqui no canal do MBL e quero aprender a fazer uma rachadinha igual a do Flávio, quero ficar igual ao Flávio ou igual o André Siciliano lá da Alerj. Então como é que você faz? Você pega os seus cabos eleitorais e a equipe que você vai utilizar na campanha. Você avisa, se você ganhar a eleição comigo, tá? Você me ajuda, eu te dou um cargo, você fica com uma parte do salário, a outra você me repassa pra eu usar, por exemplo, pra gente mandar dinheiro pros seus cabos eleitorais e pra sua equipe. Isso se o cara que foi eleito quer utilizar este dinheiro do gabinete para alimentar a sua máquina política. Porque é muito caro o velho método de ganhar a eleição. No Brasil, como as pessoas não são politizadas historicamente, em especial as camadas mais pobres, então o político, para chegar e obter esse voto dessas camadas mais populares, eles usam líderes comunitários, às vezes um pastor, às vezes até um traficante, às vezes um policial, às vezes um miliciano, você tá no Rio de Janeiro, tá? Você tem todo tipo de liderança, eles chamam isso de liderança. E esses caras têm os seus cabos eleitorais e eles precisam ser mantidos. Nem todos vão caber dentro do gabinete e nem todos poderão ser indicados para dentro da máquina pública, para um governo estadual, para uma prefeitura. Então, para acomodar isso, tem que criar uma estrutura de financiamento ilegal usando verba do próprio gabinete. E como você não pode contratar eles como se fossem empresas prestando serviços para o gabinete, então você usa o salário dos seus funcionários no gabinete para desviar e enviar para eles. Esse é o caso clássico. Eu tô para dizer, assim, conhecendo a realidade das assembleias legislativas e muitas câmaras de vereador, que isso acontece em 60% dos casos. Mais da metade. Praticamente metade dos gabinetes no Brasil, ou mais do que isso, tem algum tipo de rachadinha, nesse modelo clássico de financiamento de estrutura. E entenda, como isso é uma coisa aberta, ela funciona de várias maneiras. Por exemplo, você pode ter um nepotismo cruzado, né? Você pode ter, por exemplo, um funcionário do teu gabinete que é parente de um deputado amigo seu e um parente seu nesse gabinete dele. E aí eles retiram o dinheiro e fazem suas respectivas rachadinhas cruzadas. As opções são muitas e fazem com que os deputados, em geral, cooperem entre si, sem muito olhar grande da imprensa, sem as pessoas fiscalizarem, para que eles possam se reeleger e manter uma estrutura quase perene. No fundo, né, você não tinha situação nem oposição, e todo mundo se entregava basicamente ao governador de ocasião, ao prefeito de ocasião,
porque você se ajudava para manter. Todo mundo queria só manter seus respectivos privilégios. A rachadinha sempre foi um instrumento de manutenção destes gabinetes e desses políticos. Aí você pode ter a segunda opção de fazer sua rachadinha, que é a rachadinha para você se enriquecer. Eu vou dar um exemplo. O Flávio Bolsonaro, quando ele ganhou essa última eleição dele em 2014 para deputado estadual, veja bem, ele não precisaria, porque ele teve voto de opinião, de utilizar uma máquina, lógico. Ele ganhou dobrado com o pai dele teve uma puta votação expressiva, então ele não precisaria, por exemplo, ter líderes comunitários, porque o voto dele é de opinião. O voto de opinião, que é um voto que as pessoas, vamos dizer, tem esse candidato porque ele defende isso e eu vou votar nele. Voto nele porque ele é cachorreiro, voto nele porque ele é de esquerda, voto nele porque ele é feminista, voto nele porque ele é de direita, voto nele porque ele é do MBL, voto nele porque ele odeia o MBL. O voto de opinião funciona nessa lógica, você não compra esse voto. Então, eu imagino que o Flávio Bolsonaro não precisaria ter toda essa turma no gabinete, mas ele tem. E aí entra a segunda modalidade que eu estava descrevendo, que é a modalidade de você ter funcionários no seu gabinete, que sacam parte do seu dinheiro, ficam com uma para eles, e isso vai para o dono do mandato. E o dono do mandato faz o que quiser. Em geral, ele enche o bolso de dinheiro, né, toca a sua vida e cria uma espécie de uma indústria de perpetuação da própria riqueza, né, que é o que muitos fazem. Não que não existam modalidades mistas. Políticos que usam parte da rachadinha para bancar a estrutura política e parte para ficar rico, né? Mas, assim, as opções são muitas, então se você que está assistindo esse vídeo pretende ser um político corrupto, aí veja só, o modelo tá aí operando. Mas aí eu tenho notícias ruins. Quando chega essa nova geração, e acho que o político mais emblemático a começar isso foi o Regufe, né? Ele virou senador agora, esses políticos começaram a falar, ei, eu não preciso de tantos assessores, ei, eu vou respeitar o dinheiro público. E de repente eles começam a expor o modelo. E é isso que começa o problema. Do Regufe, logo em seguida, vem o Fernando Holliday, eleito vereador em 2016, com essa pauta de redução, a turma do Partido Novo, e aí em 2018 entra uma legislatura na Câmara dos Deputados, com muita gente pensando assim, e na Câmara dos Deputados, não, nas Assembleias Legislativas, vários também. E eles começam a subverter a lógica e denunciar o sistema. De repente, os deputados estaduais que fazem rachadinha, que tem gabinete lotado, passam a ver, acho que meu esquema vai começar a ficar exposto. E mais, todos os outros esquemas anexos às assembleias legislativas que nem dá bola, como por exemplo bônus de fim de ano, começam também a ser atacados, como por exemplo o que nós fizemos através do Rubinho com o bônus da Assembleia Legislativa. Mamatas começam a cair e as pessoas começam a caçar a mamata e começa uma busca. É o Arthur Duval gravando vídeo andando de Ferrari, mostrando pra todo mundo, olha quanto eu economizei, olha quanto eu tô economizando, olha quanto nós podemos fazer se nós, líderes de homens públicos, pensarmos justamente no público e não no bolso privado. Isso pode ser uma grande ameaça para a indústria da rachadinha. Então, meu irmão, se você tá vendo esse vídeo buscando dicas de como criar sua rachadinha, saiba, o MBL, o Partido Novo, estamos atrapalhando e muito esse seu sonho. Talvez Flávio Bolsonaro seja o símbolo maior, quase um herói, né, do fim de uma era. A era das grandes rachadas, a era da fortuna construída com base em assessores, amigos e familiares, e vizinhos, e policiais e milicianos contratados por gabinete para encher, né, o bolsinho do mandatário de din-din. O que não é nem um pouco bom, obviamente, ironias à parte. Espero que isso seja o fim de uma era. Essa operação Furna da Onça não tá pegando só ele, tá pegando diversos outros políticos. E é importante, novamente, que você entenda esse mecanismo, porque com base nisso você vai entender o quão medíocre, o quão baixa e quão pequena é a política brasileira e a motivação dos nossos mandatários. É isso aí, um abraço para todo mundo.